Salve! Retornamos com as aventuras do Junho. Após milênios de espera, trago a segunda temporada desta épica história. Bora para o vídeo. Com determinação, Junho se encaminha para o encontro com a escolta sob sua responsabilidade. Chegando ao local do encontro, Junho fica surpreso com a quantidade de pessoas e pergunta se estão escoltando alguém importante. O pai explica que estão escoltando alguém da realeza. Junho questiona por que alguém que não é da guarda real está participando da escolta, e o pai responde que há razão para tudo. Junho fica satisfeito com as respostas. Junho conclui com os guardas Manqueum e da realeza não há muita coisa que ele possa fazer. O pai esclarece se as coisas irem como planejaram. Junho pede para o pai não ser tão assustador. Analisando o número de guardas, Junho questiona se vai escoltar sua majestade. O pai fala para ele dar uma olhada. Ao chegarem à carruagem, o Lorde se apresenta e diz que é o responsável pelos funcionários dessa jornada. A serva saúda-os em nome da princesa. O Lorde apresenta Junho como encarregado da escolta, mencionando que ele tem 17 anos, feliz em conhecê-la. Igualmente, Junho observa a princesa e diz que ela parece familiar, o que não agrada a Sora, mas a princesa diz que está tudo bem. Princesa explica que estava ansiosa, por isso a saudação tardia. Junho lembra dela. O Lorde diz que assim os deixa sem graça, que não podiam adivinhar o que poderia ter causado a ansiedade, mas parece que ela tem muito interesse. A princesa diz que para reencontrar um velho amigo não fácil, e diz que já faz muito tempo. Junho ainda meio nervoso, diz que realmente já faz muito tempo. Irritada, Sora questiona se ele sabe com quem está falando. A princesa diz que está tudo bem, que ele é amigo dela, que se tornaram amigos na infância já que tinha mais ou menos a mesma idade. Não precisam de formalidades naquele tempo, e espera que continue assim. Ela questiona se Junho lembra desse tempo. Junho acha a situação embaraçosa. Junho encara o pai. O pai diz, já que a princesa insiste em amizade com o filho, então pode se retirar sem nenhuma preocupação e deseja uma boa viagem. A princesa diz como está sendo escoltada com os melhores de Manqueum, ficará em segurança e agradece. Pai, você não queria me ver? Claro que sim. Como eu poderia pensar em algo assim? A princesa diz que está feliz em ouvir isso. Junho encara ela e sorri. A princesa questiona se a face dela parece engraçada para ele. Junho responde que não, que ela está ainda mais linda e encantadora do que naquela época. Sora fica furiosa com tanta ousadia. A princesa agradece pela preocupação, mas já disse para ela parar com isso, e diz que gostaria que ela pensasse nele como alguém igual a ela. Sora fica indignada. A princesa ameaça ela. Se ela não consegue suportá-lo, melhor ela sair. Sora fica ansiosa e questiona quem a protegerá. Ela vai logo se desculpar com Junho. Junho diz que não tem problema. Junho pergunta se isso significa que é amigo dela, e ela esclarece que desde a infância. Junho admite que agiu fora do lugar, mas a princesa vê isso como um conselho amigável. Junho sorri e agradece. A princesa, notando que Junho não hesita em sua presença, Junho esclarece que ela disse que são amigos. A princesa concorda e diz que é por isso que queria lhe perguntar algo. Questiona se ele realmente acha que ela é bonita. Você realmente falou a verdade? A princesa questiona se Junho está dizendo a verdade, e ele afirma que ela está realmente bonita, elogiando sua beleza. Junho diz que realmente nunca pensou em encontrar alguém mais bonita que a mãe, deixando Yon sem jeito. Yon comenta que ele é um amigo esperto. Junho tentando se justificar. Ela diz de qualquer forma essas palavras lhe fizeram feliz, que será agradável ficar ao lado dele durante a viagem. Sorrindo, ela diz que é a primeira vez dela que irá conversar com um amigo durante a viagem. Junho diz que gostaria e explica que os guardas de Manqueum estarão na linha de frente, que ela estará no meio. Se ficasse com ela seria muito descuido. Confiante diz que é responsável pela viagem, que não deve ficar apenas brincando. A princesa fica decepcionada e a serva aliviada. Junho diz, mas como eles são amigos, vai tentar vê-la assim que poder. Ele a lembra que um garoto e uma garota não podem ficar juntos depois dos 7 anos, mesmo eles sendo amigos. Seria ruim ficarem próximos por muito tempo. Educadamente Junho diz que gostaria que ela entendesse, e se despede. Seu diz que apesar da grosseria dele, ele tem razão. Também ela não poderia esquecer que tem muitos olhos a observando. A princesa concorda e fica repetindo que Junho sempre a lembra. Um garoto e uma garota não podem ficar juntos após os 7 anos. E diz se eles não têm sentimentos um pelo outro, não terá problema com eles estarem juntos apesar da idade. A serva fica chocada com a declaração da princesa. Observando Junho, que comenta que é surpreendente o jovem mestre não ser bom em andar a cavalo. Junho revela que é a primeira vez que monta um cavalo. Diz que tinha a sensação de que Junho seria bom em tudo em sua primeira vez. Junho se vangloria e diz que isso foi convincente, que ele realmente é gênio.
Kyun diz que não se referia a isso. Junho pergunta se ele quer apostar com quantos dias será capaz de andar naturalmente a cavalo. Kyun nega. Diz que não gosta muito dessas coisas. Junho implora, mas o Kyun se nega. Junho diz que realmente o Kyun é entediante. Isso não funcionará. Junho se conforma e diz que não gosta de apostas também. Kyun desconversa, perguntando que tipo de relação ele tem com a princesa. Junho fica surpreso por os rumores já terem se espalhado. Kyun esclarece que não é isso, somente o pai disse para ficar de olho neles. Kyun percebe que falou demais e Junho pergunta se o pai disse isso. Kyun tenta se justificar, dizendo que apenas o Lorde pediu para descobrir que tipo de relação especificamente eles têm. Junho diz que são apenas amigos. Mais tarde, Junho percebe o sol se pondo. Kyun diz que nesse ritmo, terão que dormir ao ar livre. Junho pergunta qual seria a distância até a próxima vila. Kyun diz se eles se apressarem, chegarão antes do pôr do sol. Junho sugere para se apressarem. Dormir no vilarejo é melhor que dormir ao ar livre. Kyun compreende, e diz que vai avisar a princesa e os outros. Junho diz que irá, afinal é o trabalho dele também. Kyun questiona se essa é a única razão. Pode tirando seu cavalinho da chuva, diz o Junho, encorajando. Kyun diz que tá torcendo por ele. Junho questiona se não seria ele que estaria na liderança. Para baixo. Kyun diz como ele pode dizer isso. Chega de piadas por agora. Irei voltar logo. Diz o Junho. Sim, senhor. Junho chega até a princesa e diz tudo o que tinha a dizer e a princesa concorda. Junho dá sinal ao Kyun e Kyun dá ordem para se apressarem. Eles se preparam para se apressar em direção à próxima vila. Aparecem uns caras e alguém diz que eles aumentaram a velocidade para chegar na próxima vila e diz que hoje vão continuar com o plano. Um cara diz que parece que hoje vai provar sangue real, também doce e amável. Chegando no vilarejo, eles se hospedam e jantam. Junho surpreende Kyun ao já ter terminado de comer. Sem graça, Junho diz a comida estava boa e que estava com muita fome depois de tanto estudar. Junho se levanta, alegando que só vai apanhar ar fresco. Kyun também diz que irá, mas Junho sugere que Kyun relaxe, assegura que voltará logo. Kyun tenta argumentar, mas Junho diz que não é facilmente derrotado, já ele derrotar alguém é outra história. Junho diz que voltará logo, é por isso que ele deve descansar. Deseja uma boa viagem ao Junho e ele se retira. Na mata, Junho caminha, diz que isso é melhor que ele imaginava. Quando salvo, ele atacaria pelas costas. Se confiar nele, jogaria uma baga na cabeça. Será que o Kang-ho que conhecia era tão sem noção assim? Se pergunta Junho. Junho diz que depois da reencarnação dele não ouviu sobre o eu dele do passado. Caminhando, a princesa aparece. Junho diz que se preocupar com isso não ajudar em nada. Apenas vai aproveitar tudo o que tem agora. Princesa questiona o que significa. Junho responde que significa o que deve significar. E Junho questiona se a princesa pode andar secretamente por aí como um gato de rua. Junho questiona se pensou que ia assustar ele ou é muito cedo para conversar casualmente com ela. Yeon responde que não e agradece por tratar ela tão casualmente. Junho por dentro diz que é fofa. Junho diz que como são amigos, prometia que no próximo encontro ia ser menos formal. Yeon diz que ele é muito cuidadoso com as promessas. Convencido, Junho diz que ela deveria estar agradecida. É difícil achar um amigo confiável como ele. Diz que ela é sortuda. Yeon discorda e diz que ter uma amizade com a princesa facilmente. Isso é algo que até os céus estariam surpresos. Junho diz que ter uma amiga princesa não é tão especial. Elas são todas iguais. Esse cara, que insolente. Eu te magoei? Ela responde que não. Ela tenta descrever a emoção. Diz que não sabe ao certo. Junho descreve ela como mocinha. Ela fica confusa e Junho explica que ela quer se divertir por aí, rir o quanto quiser, deixando ela pensativa. E Junho continua. Diz que é por isso que ela quis assustar ele. Junho se afasta e diz que foi algo do tipo. Yeon pergunta se ele não se assustou. Junho diz que já sabia, então não se assustou. Se fosse um civil estaria chocado. Ela questiona como ele sabia. Junho diz que apenas sabia. A princesa diz que entende. Provavelmente ele tem muito poder. Acredita que um bom cavaleiro deve ter uma força para se proteger. Da mesma forma, justiça sem poder será considerada inútil e será pisada. Junho diz que essas palavras são convincentes. Ela explica que desde a infância sempre pensou que justiça sem poder era algo como um fio de seda que poderia quebrar a qualquer momento. Junho questiona se ela está dizendo que é diferente. Quem sabe? A princesa diz que não é algo que ela pode responder agora. Junho questiona se é porque ela é uma princesa. Junho aumenta os seus passos e diz que não tem certeza sobre a situação dela, mas não deveria se sentir para baixo. Junho diz as coisas podem não estar em boa, mas isso é a vida. Eles devem viver sem saber o que lhes aguarda. Yeon questiona o que tinha a ver com caminhar rápido. Junho diz que significa que ela deve se animar. Depois da escuridão terminar, tudo irá correr normalmente. Que não precisava se preocupar demais. Você consegue. Ela ri, e Junho questiona se isso é engraçado. Ela responde que é engraçado sim.
que ele ainda não tem nem 20 anos ainda. Porque ele falava como um homem velho, como o general Lee Sung-shin, para baixo. Junho diz que foi demais, ainda rindo da cara dele. Diz que ele chamou de criança velha. Agora ele ainda pior, tentando ameaçar ela. Junho diz se ela continuar o provocando e rindo. Ele percebe algo, pergunta se a princesa sentiu algo. Yeon responde que não, mas o ar ficou diferente. Alguém reflete que o sexto sentido de Junho é impressionante. Yeon diz que eles precisam voltar, que está com um mau pressentimento. Junho diz que não será necessário. Yeon diz que confiança é bom, mas saca sua espada e diz que eles estão vindo. Uns homens atacam. E Junho percebe, ele vai diretamente até a princesa e defende do ataque. Os caras ficam surpresos, e Junho questiona quem são eles. Recuando, a princesa se surpreende com as habilidades de Junho. Um dos homens sugere que, se Junho correr agora, pode se salvar. Junho se surpreende por eles saberem quem ele é e supõe que também saibam quem ela é. Preocupada, a princesa questiona se está tudo bem e não recuarem. Tranquilamente, Junho responde que é mais perigoso do que eles. Um dos caras diz que escolheu a morte e fica ansioso para executar a princesa. Junho provoca-os, e um deles dá a ordem para executá-los. Junho percebe que são 5 e primeiro. Avançando, Junho executa 3 de uma vez. Não pode ser, infelizmente para você, isso não é um sonho. Segurando o último pelo pescoço, Junho pergunta pelo nome. A princesa menciona os nomes, Hogoiwa e Mentaio, e revela que são líderes de grupos de mercenários de elite. Eun-Nam-Go-Hang, Junho percebe que são mercenários, não assassinos, e pergunta quem os enviou. O homem prefere a morte, e Junho conclui que o orgulho dele não permitirá que fale. Junho joga o homem e o empala na espada. A princesa segura Junho e comenta que tem uma ideia de onde eles vieram. Junho volta sua atenção para o último mercenário e diz que não há razão para deixá-lo viver. O mercenário se recusa a morrer facilmente, e Junho o executa. Junho observa que nem precisava usar a espada. Surpresa com as habilidades de Junho, a princesa pensa que ele só balançou a espada 2 vezes. Após o ocorrido, Junho e Yeon caminham. Junho percebe que ela está calada demais e reflete que talvez tenha sido muita violência para ela. Ele é uma garota. Yeon chama por ele. Nervosamente, o cara responde de todo jeito. A princesa questiona se não é a primeira vez dela matando. Junho responde que sim. E internamente, diz que é a primeira vez dele nessa vida. Yeon sugere que talvez ele esteja vivendo uma vida rigorosa. Intrigado, Junho pergunta o que ela quis dizer. Ela responde que não tem muito a dizer a respeito, apenas comenta sobre a beleza da lua. Junho explica que é uma lua cheia. A princesa concorda e menciona que hoje tinha que ser lua cheia, como se tudo acontecesse por uma razão, incluindo o encontro deles como destino. Junho questiona o significado. Ela responde que nada, apenas estava pensando em como é grata por serem amigos. Diz para voltarem, pois gostaria de descansar. No dia seguinte, eles voltam à estrada. Sorro percebe Junho e Yeon trocando olhares, e questionam o que aconteceu. Yeon responde que coisas aconteceram na noite anterior. Sorro fica chocado, e Yeon sorri, percebendo a agitação. Kyun se aproxima e pergunta se fizeram algo em segredo na noite passada. E se tivermos feito? Ah, bem, Junho diz que algo aconteceu, mas não é o que ele estava pensando, e pede para se apressarem nas preparações. Junho fica tranquilamente lendo seu livro, e um servo comenta que, mesmo sendo um jovem mestre, ele é incrível. O cara menciona que antes de partirem, lembrou que Junho disse ser a primeira vez montando um cavalo. Kyun sussurra duvidando que Junho não esteja dizendo a verdade. Às vezes, se pergunta se é a mesma pessoa que conhece. O homem concorda. Junho termina o livro e diz que pode ouvi-los. Os dois ficam sem jeito. Esse cara, agora vou chamá-lo de comandante. O comandante pede para Junho não confundir as coisas. Apenas elogiou o próximo líder de Mancheonjang por sua confiabilidade. Kyun comenta que ele está elogiando Junho. Depois de algum tempo, Junho percebe que está escurecendo. Hoje vão dormir ao ar livre. O comandante concorda, dizendo que seria difícil chegar à próxima vila. Preocupado, Kyun questiona se está tudo bem. Junho responde que sim, é bom acampar de vez em quando, fazer comida ao ar livre, e diz que está cansado de comer dentro de casa. Intrigados, Kyun e o comandante perguntam se ele já acampou. Eita, Junho responde que não, é a primeira vez que dorme ao ar livre. Kyun fica desconfiado, e Junho tenta disfarçar. Kyun sugere que Junho pode estar mal da cabeça e precisa de um médico. Se aproxima de Junho e diz que manterá segredo. Junho grita que não é isso. Kyun muda de assunto e diz que vai procurar um lugar para acampar. O comandante pede para fazer essa tarefa e avança, nem deixa Kyun falar, com uma aura negra. Junho comenta que Kyun deve estar com tédio, já que não implicam com ele há algum tempo. Kyun nega, e Junho promete vingança. Eita, anoitece, Junho termina sua tenda. Kyun elogia, dizendo que ficou incrível.
Claro, sou eu afinal de contas. Kyun diz que o jantar está quase pronto. E Junho diz que já estava ficando com fome. O cozinheiro grita que o jantar está pronto, alertando que quem demorar ficará sem nada. Junho pergunta o que ele quis dizer com isso e menciona que são da Mankyonjang. Kyun concorda, sugerindo que talvez seja uma brincadeira para melhorar o clima. Vó, Kyun-ho seu egoísta. Correndo atrás da multidão, Junho também quer o jantar. Ao redor da fogueira, Junho elogia o jantar, diz que foi o melhor mingau que já comeu, e pergunta quem foi o chefe. O comandante responde que não é um chefe de cozinha, apenas um cidadão normal com fama de cozinhar bem. Surpreso, Junho comenta que é cruel não usar alguém tão talentoso como chefe. O comandante explica que não tem habilidades de primeira classe, o que seria uma desvantagem tê-lo como chefe. Kyun concorda, dizendo que é lógico. Junho termina de comer, elogia o sabor e comenta que dormir ao ar livre é a melhor experiência. Junho percebe algo. Junho ouve algo na escuridão, questiona quem será, e percebe um som que faz todos adormecerem. Bate palmas, alguns acordam, e Kyun fica confuso. Junho explica que muita gente está atrás deles e se perguntarem o que querem, não responderão. Ordena que todos se levantem. Informa que é um ataque. Os guardas Mankyun se levantam, e Kyun pergunta se é magia negra. Observando, Junho responde talvez e acorda o restante do grupo. Esse tem cara de capitão. O capitão da guarda real agradece. Junho diz que estão prestes a chegar e recomenda que se preparem. Ninjas aparecem e atacam. Kyun percebe que estão mortos. Junho confirma e alerta para informar os outros. Kyun fica apavorado, informa a todos e explica que devem cortar a cabeça deles. O capitão da guarda real destaca que a carruagem é a prioridade máxima. Devem proteger a princesa. Sorro, assustada, sugere fuga, mas a princesa mantém-se calma. O capitão fica na frente da carruagem e grita para não encostarem nela. Isso é verdade. Jovem mestre, o cliente não deve se machucar. A fraqueza dos zumbis é a cabeça, especialmente o cérebro. Como isso foi? Junho diz os números são altos, terá que reduzir eles de uma vez. O que é isso? Nenhum dos malditos estão dormindo. Baekya, você fez errado? Você entende o que isso? Baekya, furioso, questiona o que ele quer dizer com erro. O feitiço correu perfeitamente, e afirma que o viu mais focado que o normal. Agora vou chamá-los de Preto e Branco. Pergunta como estão acordados perfeitamente. Branco não consegue explicar. Preto explica que um acontecimento sem sentido leva a uma tragédia. Isso chama-se erro. Preto diz que, após errar, devem se acalmar. Não é hora de ficar desse jeito. Branco sugere executar todos, para que ninguém saiba do erro. Preto concorda, afirmando que o erro foi deles. Junho identifica os gêmeos como Baekya. O capitão fica surpreso, e os irmãos se surpreendem por alguém reconhecê-los. O capitão permanece em dúvida, e os gêmeos desaparecem. O capitão avisa que para passarem, terão que passar por cima dele. Os gêmeos aparecem atrás de Junho. Branco questiona se esse é um novo rosto, e Preto comenta que é uma jovem criança, às vezes acha ele estúpido. Branco indignado pergunta se realmente o chamou de estúpido. Rindo, Preto confirma. Branco irritado diz que existem mais seres vivos além dele. Preto diz que são basicamente mortos-vivos, então não há razão para se preocupar com eles. Preto avança para o capitão, dizendo que vão começar com ele. O líder, observando, Sorro se preocupa por serem os gêmeos Baek. Yeon questiona se eles não eram mestres de Nó há 20 anos. Sorro sugere fugir, mencionando que os mestres de Nó eram famosos generais no passado. Yeon pondera sobre a majestade ter que lidar com isso profundamente. Decidida, Yeon diz que não irá fugir, pois se for um teste da majestade, é o destino dela aceitar. Sorro admira a determinação da princesa. Também, pode ser mais simples do que parece. A princesa pede para Sorro confiarem nele e abrir as portas. Os gêmeos percebem, e Junho soca o Preto. Branco fica irritado. Junho confirma que são os gêmeos Baekya. Preto se levanta rapidamente e ataca Junho, que desvia habilmente. Branco ataca e elogia a habilidade de Junho em fugir. Que perspicaz. Junho menciona que já faz muito tempo e desaparece. Ele pega na cabeça dos gêmeos, questionando qual é a cabeça mais forte. Esse é o nosso futuro sucessor. Sim, claro, com o nosso jovem mestre aqui, os gêmeos Baekya que não são nada. Esse é o sucessor de Mankyonjang. Os irmãos acham a situação familiar, lembram-se do último encontro.
E Junho comenta que vê que ainda tem energia para mover as bocas. Ele derruba o branco. O preto tenta atacar, mas Junho desvia e concentra sua energia na palma da mão. O preto não acredita, e Junho revela que as habilidades deles melhoraram desde o último encontro. Todos comemoram a vitória de Junho. Ele fica sem jeito, troca olhares com a princesa, ela sorri, e Junho corresponde ao sorriso, comemorando a vitória. Gente, vocês viram quão legal eu fui? Na carruagem, Sorro questiona se não estava sonhando. Yeon sugere beliscar a bochecha dela, e ela concorda. Yeon ri, afirmando que estava brincando, que ela estava bem ciente de que não era um sonho. Ela concorda e questiona se os gêmeos eram tão fracos assim. Yeon responde que não, que eles são fortes. Observando Junho, Sorro comenta sobre aquela arrogância. Não, o sucessor de Mankyung-jan? Yeon diz que ele é um sucessor que tem todo o direito de ser arrogante e entende. Sempre que pensa nisso, acha que ganhou um aliado confiável. O capitão da guarda real expressa seu respeito por Junho. Junho diz que não precisava ir tão longe, que fez para receber dinheiro. Mas ainda assim, em idade tão jovem, haha, o capitão questiona se está realmente tudo bem deixá-los assim, pois queimaram todos os zumbis. Junho diz que são vilões, não precisam de funeral adequado, e sugere que o capitão deixe que virem comida para os animais. Junho questiona por que ele tem tantas suspeitas, provocando-o ao dizer se ele acha que os deixou vivos. O capitão responde que não, e Junho sugere que ele vá ver por si mesmo. O capitão diz que não duvida do seu salvador e apenas expressa sua profunda gratidão, pedindo a Junho para ajudá-los até o fim dessa jornada. Junho concorda, mas nos pensamentos, diz que isso com certeza fere a sua consciência. Algum tempo depois, os gêmeos Baek e Euka acordam, e o branco questiona se os inimigos já se foram. O preto confirma, e aliviado, o branco diz que pensou que ia morrer. Preto concorda, mencionando que pensou que o coração dele iria cair. Junho aparece do nada e acaba assustando os caras. Comenta sobre a incrível habilidade deles de fingir estar mortos, que foi desse jeito que enganaram da última vez. Preto fica intrigado, enquanto o branco insiste que eles realmente estão mortos, que o que ele vê são fantasmas, e acaba capotando. Preto não fica para trás, suspirando. Junho conta até 3, ameaçando cortar as cabeças se não se levantarem. 1. Branco insiste que são fantasmas. 2. Eles se levantam. Junho pergunta o que estavam fazendo, e Branco implora para ser poupado. Preto diz que foram ordenados. Percebendo que falou demais, Junho questiona quem poderia ter dado as ordens, e Branco nervoso diz que quem sabe. Junho diz que vão discutir isso lentamente, mas primeiro pergunta uma coisa, se sabem onde está seu Wang. Sorrindo, Junho adverte que, se mentirem, não haverá mais conversa sobre poupar suas vidas. Branco diz que sabiam, mas agora não sabem. Junho diz que parece verdade, pois seu Wang não é do tipo que permanece em um lugar. Mudando a questão, Junho pergunta se ainda entram em contato com ele. Os gêmeos respondem que às vezes. Junho questiona se o ataque está ligado a seu Wang, e eles negam. Satisfeito com as respostas, Junho pergunta quem ordenou o assassinato, ameaçando-os. Os gêmeos respondem rapidamente, revelando que foi o instrutor do imperador. Junho fica surpreso. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se curtiu, deixe o seu like e comenta se quer a continuação da obra. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.